Imagine só, a Rússia está em polvorosa. O presidente exige punições severas após uma evacuação em massa mal executada, enquanto o Kremlin corre contra o tempo, vendendo petróleo a preços de liquidação para tentar salvar uma economia que já dá sinais claros de esgotamento. E não para por aí. Na Belarus, até mesmo os aliados mais próximos de Lukashenko começam a sentir o peso da pressão, com rivais agindo nas sombras, infiltrados até mesmo entre seus próprios agentes de segurança. Enquanto isso, na Ucrânia, o presidente Zelensky não perde tempo, exige a cabeça de ministros envolvidos em escândalos de corrupção que abalam a confiança do país. O primeiro-ministro Denis Shmyhal foi afastado temporariamente e Svetlana Grinchuk, ligada a ele por laços profissionais e, segundo rumores pessoais, já apresentou seu pedido de demissão. Mas as investigações não param. O Conselho de Segurança Nacional prepara sanções contra outros 2 nomes poderosos do setor energético, suspeitos de desvios milionários. Um deles, o ex-diretor executivo da Energoatom, está atrás das grades, com fiança estipulada em impressionantes 166 milhões de hryvnias. No fronte, a situação é ainda mais crítica. As forças ucranianas recuaram em pontos estratégicos da região de Zaporíjia para preservar tropas e reorganizar a defesa, mas os combates não dão trégua. Aldeias como Avdiivka, Stepov e Novopavliva são alvos constantes de bombardeios russos, enquanto a cidade de Uliápole e áreas vizinhas veem seus moradores serem evacuados às pressas por equipes humanitárias. A cada dia, a linha de frente se torna mais instável, e a pressão sobre os soldados ucranianos não diminui. Enquanto isso, Moscou enfrenta um duro golpe econômico. Com as sanções dos Estados Unidos apertando o cerco, a Rússia vende seu petróleo com descontos históricos, algo que não se via desde os primeiros meses da guerra. O barril do Urals, antes cotado a mais de $100, agora mal chega a 66, uma queda de quase 30%. Especialistas alertam: esses níveis só foram vistos em momentos de crise aguda, como no início da invasão ou quando a Europa impôs seu embargo. A economia russa, antes inflada pela guerra, agora mostra rachaduras profundas. Do outro lado do Atlântico, um novo capítulo do escândalo Epstein volta a assombrar a política americana. Documentos recém-divulgados pela Câmara dos Representantes revelam que o falecido financista teria afirmado, em cartas, que Donald Trump sabia dos crimes de exploração sexual cometidos em suas propriedades. Epstein teria escrito à sua então parceira, Ghislaine Maxwell, hoje cumprindo pena por tráfico de menores, que Trump passou 1 hora em sua casa com uma das vítimas. Outra correspondência, endereçada ao escritor Michael Wolff, reforça a alegação. Trump teria pedido a Maxwell para parar com aquilo. O ex-presidente, é claro, nega qualquer envolvimento e diz que rompeu laços com Epstein há décadas. Mas a pressão por mais transparência só aumenta com vozes exigindo a divulgação completa dos chamados arquivos Epstein, que podem comprometer figuras poderosas. Na Rússia, o cenário empresarial também não é animador. Uma pesquisa recente revela que 38% das empresas planejam cortar salários em 2024, enquanto 32% pretendem demitir funcionários. Metade delas já anunciou reduções drásticas em gastos com marketing, treinamentos e viagens corporativas. A justificativa? Falta de confiança na recuperação econômica. Mas a pergunta que não quer calar é: até quando o país conseguirá sustentar essa espiral de cortes sem afundar de vez? Enquanto isso, o Cazaquistão segue os passos da Rússia e avança com um projeto de lei que criminaliza a propaganda LGBT equiparando-a à pedofilia. Se aprovado, quem divulgar conteúdo considerado não tradicional nas redes sociais ou na mídia poderá pagar multas de até $300 ou até mesmo ser preso por 10 dias. O projeto, apoiado pelo presidente, reflete uma onda conservadora que vai à região, mas levanta debates acalorados sobre liberdade de expressão e direitos humanos. E como se não bastasse, até mesmo o Reino Unido enfrenta turbulências políticas. Fontes revelam que um grupo de ministros do Partido Trabalhista estaria articulando um golpe interno para derrubar o primeiro-ministro Keir Starmer. Os nomes mais cotados para substituí-lo são os Stretton, ministro da Saúde, e Yvette Cooper, responsável pelo interior. O estupim? O anúncio de um aumento de impostos no próximo orçamento, que poderia desencadear uma rebelião dentro do partido. A tentativa de golpe, segundo rumores, pode acontecer em questão de semanas. Em meio a esse turbilhão global, uma coisa é certa: os próximos dias prometem ser decisivos. Seja na guerra, na política ou na economia, as peças estão em movimento, e quem não acompanhar de perto pode acabar ficando para trás. Fique atento, porque as mudanças estão só começando.
E o crime organizado não dá trégua, muito menos a Panamá. Desta vez, os cartéis mostraram que não brincam em serviço. Uma operação relâmpago das autoridades panamenhas interceptou um navio carregando nada menos que 13,5 toneladas de cocaína, um recorde absoluto. Para colocar em perspectiva, é como se tivessem apreendido o peso de 9 carros populares empilhados ou 3 elefantes africanos adultos. A carga, que seguia rumo ao México e à América Central antes de chegar aos Estados Unidos, foi interceptada no porto de Tixomacay, em uma ação coordenada dentro da campanha Paremos o Tráfico Marítimo de Drogas. A bordo, 10 suspeitos cidadãos da Venezuela, Equador, Nicarágua, Peru e Colômbia foram detidos sem resistência. Não houve perseguição, não houve troca de tiros, apenas a frieza de quem sabe que quando a lei fecha o cerco não há escapatória. Mas se os narcotraficantes estão sendo desmantelados em alto mar, em terra firme outro tipo de caos se instala, e dessa vez, o alvo é a Bielorrússia de Lukashenko. O ditador, que costumava se gabar de ser o mestre da ordem, agora enfrenta concorrentes à altura, criminosos que, inspirados em suas próprias táticas, resolveram transformar o país em um hub do crime internacional. O caso mais escandaloso? O sequestro de um jovem indiano de 23 anos, Hait, que tentava chegar ilegalmente à Itália para reencontrar o irmão. No meio do caminho foi capturado por uma quadrilha paquistanesa e mantido refém em algum lugar da Bielorrússia. Os sequestradores já extorquiram $1.300 da família, mas não estão satisfeitos, exigem mais $300. E isso sem contar os $12.000 que os pais pagaram a um agente para garantir a travessia ilegal. Tudo isso acontece sob o nariz das autoridades bielorrussas, ou pior, com sua conivência. Afinal, foi o próprio Lukashenko quem transformou o país em uma rota de tráfico humano, prometendo trazer 150 mil migrantes paquistaneses em troca de favores políticos. Agora, os frutos dessa política podre estão caindo sobre sua cabeça. E se na Bielorrússia o caos é fabricado, na China, a pressa em construir pode estar cobrando seu preço. Na província de Sichuan, um ponte recém-inaugurada com apenas alguns meses de uso, desabou de forma espetacular. O colapso do viaduto Hongxi, com seus 175 metros de altura, aconteceu após deslizamentos de terra nas encostas adjacentes. Por sorte, não houve vítimas, as autoridades evacuaram a área a tempo. Mas as imagens são chocantes. O asfalto se despedaçando como papel, engolido pela terra em questão de segundos. Agora, o tráfego na rodovia nacional que ligava as regiões de Tibete e Xinjiang está completamente interrompido, com desvios que prometem congestionamentos intermináveis. E o pior, ninguém sabe quando o trecho será reaberto. É mais um lembrete de que quando a pressa se sobrepõe à segurança, o preço pode ser alto demais. O mundo não para e as histórias se entrelaçam, do tráfico de drogas que alimenta a violência nas Américas ao sequestro que expõe a podridão de um regime, passando pela engenharia que falha quando menos se espera. Cada um desses eventos é uma peça em um tabuleiro muito maior, e quem não prestar atenção, arrisca-se a ser atropelado pela história. Fique ligado, porque o que vem pela frente pode ser ainda mais surpreendente. E lembre-se, compartilhar essas informações é mais do que um gesto, é um ato de resistência contra a desinformação. Até a próxima!